noite a você, querido devoto e devota do Espírito Santo, que nos assiste mais uma vez aqui pela TV Humaitá e também pelo Facebook. Hoje, nessa noite, nós temos aqui no nosso estúdio, para bater um bate-papo legal aqui conosco, o Dr. Lugero Sangaletti. Ele que é nutricionista e veio esclarecer algumas dúvidas aí, dar algumas dicas de alimentação saudável. E o nosso foco hoje da nossa conversa vai ser obesidade. Então, você aí que passa por esse problema ou que conhece alguém na sua família ou algum amigo, corre marcar lá na nossa publicação, avisa lá que o tema de hoje é bem bacana, vai ser bem esclarecedor para todos vocês que nos assistem. Boa noite, Lugero, gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Gostaria de agradecer a você, Mariene, ao Padre Vinícius pela oportunidade, a todos da TV Humaitá, de estar aqui hoje falando um pouquinho aí sobre a nutrição, que é um tema que muitas pessoas gostam de conversar e também gera uma curiosidade muito grande nas pessoas, portanto, agradeço o espaço e espero que a conversa seja de grande importância para todos que estão nos assistindo aqui hoje. Com certeza, né? Esse bloco que nós temos aqui no nosso programa, a gente considera um bloco de utilidade pública, porque nós sempre trazemos profissionais de saúde para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do corpo, dicas mesmo. Então, nós já tivemos aqui muitos profissionais de saúde, dentistas, médicos, fisioterapeutas, já tivemos também a presença de outra nutricionista há algum tempo atrás. E eu gostaria de começar, então, esclarecendo para o pessoal em casa. A gente fala em obesidade, fala em sobrepeso, mas às vezes assim as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de saber até classificar isso. Qual que seria a diferença de obesidade e sobrepeso? Então, Mariene, todos que nos acompanham, realmente é algo que causa muita intriga em indivíduos que estão aí um pouquinho acima do peso, né? Nós utilizamos o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que serve como norte para que a gente consiga determinar os indivíduos que estão um pouquinho acima do peso. Então, a diferença principal de sobrepeso para a obesidade é realmente quando o indivíduo apresenta um índice acima de 30, que já seria caracterizado o sobrepeso. Na obesidade, nós temos cerca de 3 níveis, que seriam a obesidade de grau 1, grau 2 e grau 3. A partir do 30, a gente vai ali mais ou menos até o 32 com o índice de sobrepeso. A partir do 32, nós passamos já para a obesidade de grau 1, e acima de 35, nós temos então o diagnóstico de obesidade de grau 3, que seria ali o índice mais severo de todos, onde o paciente realmente apresenta uma camada adiposa muito exacerbada. Mas é importante salientar aqui que o sobrepeso, independente de qual seja a fase ou qual seja a fase da obesidade, ele gera muitos riscos à saúde do indivíduo. Não somente estéticos, embora isso traga também um desconforto muito grande para o paciente, mas como pode também atuar como fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças que atuam todas juntas ali nesse processo. Exatamente, eu vejo muita procura das pessoas por regimes, dietas, por academia, por acompanhamento com o nutricionista, pensando na questão estética, mas muitas vezes esquecendo e deixando de lado a questão de saúde. A gente poderia citar aqui algumas das doenças que podem ser agravadas ou até ocasionadas pela má alimentação, pelo sobrepeso e pela obesidade? Quais seriam as principais? Com certeza, hoje em dia é muito falado sobre as doenças que são causadas devido a mau hábito alimentar. Entre elas nós temos geralmente as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são aí as que o governo também atua com maior ênfase para tentar evitar com que as pessoas desenvolvam essas doenças por meio de hábitos alimentares saudáveis. Alguma dessas doenças que eu poderia citar é a hipertensão arterial, o próprio diabetes. Também temos o câncer, que é um fator de risco que pode ser agravado ou gerado pela obesidade, e principalmente aos hábitos alimentares ao longo da vida desse sujeito. Também temos fatores genéticos, temos inclusive dados atuais de que 95% das crianças de filhos de pais obesos também têm um risco muito grande de gerar obesidade. Então esse fator genético é realmente muito importante no desenvolvimento dessa doença pelas crianças. Mas também não é somente a alimentação que gera isso. Nós temos ali um fator de compulsividade, então temos o fator comportamental, onde a pessoa pode acabar descontando algum tipo de mágoa ou algum sentimento na alimentação. E isso, ao longo prazo, vem a gerar esse acúmulo excessivo de gordura
e desenvolvendo a diabetes. Olha como é uma coisa complexa a questão da alimentação, né? Realmente muito bem lembrado pelo Lugero. A questão nutricional, às vezes você está se alimentando de forma errada, não porque você não tem o conhecimento, porque você não sabe que aquele alimento te faz mal, mas às vezes até por uma questão realmente emocional, né? A ansiedade que você acaba descontando aí na comida, se alimentando de forma errada. A questão do tempo também, né? As pessoas estão com muita pressa, fazem a sua refeição de maneira muito rápida, ou algum lanche que não é o adequado, né? Que não tem ali a quantidade nutricional que você precisa, não é o alimento ideal. A questão de mastigação, tudo isso pode interferir também, Lugero? Exatamente, muito bem pontuado por você, Marine. Então, hoje a rotina dos indivíduos realmente é muito corrida. Então, aí é mais um valor do profissional nutricionista na vida do paciente, porque ele vai gerenciar todo esse fator alimentar na vida do paciente, adequando ao trabalho, a uma possível atividade física, ou também aos empecilhos, como por acaso alguma patologia, que vai estar privando esse paciente de se alimentar de algum certo nutriente, como por exemplo o caso da diabetes. Onde o paciente, se for usuário de insulina, que é um dos medicamentos mais indicados aí no caso de diabetes tipo 1, esse indivíduo ele tem que tomar muito cuidado na hora de consumir alimentos ricos em açúcar. Refrigerantes, doces, balas, então é aquilo que todo mundo já sabe. Embora as pessoas, esse tema seja muito martelado em cima desse tipo de alimentação, as pessoas insistem ainda em se alimentar de forma errada. E como você disse, não é somente o fator estético, isso vai agregar no todo da pessoa. Às vezes a família tem o pai e a mãe que vêm de hábitos alimentares já de muito tempo, que já foram passados inclusive por seus pais, e acabam retransmitindo aquilo tudo para as crianças, que não são incentivados a se alimentar com vegetais, alimentos fibrosos, uma variedade grande, entendeu? Então esse é um ponto muito específico que a gente tem que tratar durante uma consulta, para que a gente não acabe sobrecarregando esse indivíduo e faça com que ele siga, no primeiro momento, aquele cardápio ou aquela restrição, evitar certos alimentos e depois acabe descontando mais ainda nesses alimentos devido a um fator comportamental que vai ser gerado. E olha, uma informação que você deu há pouco me chamou bastante a atenção, até pela questão dos hábitos, né? Você disse que muitas vezes, acho que 90 e poucos % das crianças, filhas de pais obesos, também têm uma tendência muito grande a desenvolver obesidade. Aí a gente volta naqueles velhos ditos populares, né? Que palavras movem, exemplos arrastam. Então, assim, você pai, mãe, você aí avô, avó, que acaba criando, cuidando aí dos seus netos, tios, tias, padrinhos, madrinhas, vocês também têm uma finalidade muito importante na educação dessas crianças, um exemplo a ser dado. Então, às vezes, assim, eu não me motivo a fazer uma dieta regrada, uma alimentação saudável por mim mesmo, então quem sabe a motivação não está aí na saúde do seu filho, da sua filha, do seu afilhado, do seu neto, sobrinho, né? Dessas crianças aí que estão crescendo e aprendendo coisas que não são saudáveis, né? Que não são ideais. Então talvez aí fica lá até uma motivação a mais para você procurar um auxílio profissional, para você passar um bom exemplo, né? E evitar que essa criança, esse adolescente venha sofrer esses problemas mais tarde, porque essas doenças que o Lugero citou são muito graves. A hipertensão arterial ela pode trazer vários outros riscos, vários danos à saúde. A própria diabetes também é algo bastante grave se não for tratado, se não for controlado. E boa parte disso, é claro que tem a parte médica, a parte dos exercícios físicos, a parte da medicação, mas boa parte dessas doenças você consegue tratar e controlar através da alimentação, não é mesmo, Lugero? Exatamente, com certeza o acompanhamento médico se faz muito importante, o acompanhamento com o educador físico para estar prescrevendo ali os exercícios para os indivíduos também é de muita importância. Mas o fator alimentar, nutricional, realmente em muitos casos acaba se tornando o fator predominante que vai desencadear uma série de patologias nesses indivíduos. Por isso que a gente deve tomar sempre esse cuidado e buscar uma alimentação variada. Eu falo muito assim que você restringir o consumo de determinado alimento não é o ideal. O ideal é a gente manter uma alimentação variada, com uma qualidade e quantidade suficiente de nutrientes. Na nutrição nós temos macro e micronutrientes. Os macronutrientes seriam proteínas, carboidratos e lipídios. E os micronutrientes, então, seriam todos aqueles minerais e vitaminas que a gente necessita no nosso dia a dia.
Então, muitas vezes, quando o indivíduo opta por um fast food, ele vai ter uma sobrecarga muito grande desses macronutrientes, principalmente os carboidratos e as gorduras, que também não são somente os vilões, como eu disse, é num contexto, quando a gente observa, e acabam deixando de lado os micronutrientes, que são fatores muito importantes para a prevenção dessas doenças. Temos aí vitamina C, vitamina A própria vitamina D, que hoje em dia existem estudos que comprovam que essa vitamina, na verdade, é um hormônio, devido à atuação dela dentro do nosso organismo, né? Querendo ou não, o nosso organismo ele trabalha para ele. Então, se o indivíduo acaba ingerindo uma quantidade excessiva de calorias, o corpo dele vai armazenar. Ainda mais se ele não tiver uma demanda para aquela caloria que ele está ingerindo. Então, sempre que ele exagera, o nosso corpo ele vai transformar aquilo em gordura e vai armazenar. Claro que existem outros fatores, como eu disse, a gente tem que analisar num contexto, mas a gente nunca pode excluir a alimentação. Claro, quando nós falamos de indivíduos hipertensos, o controle do sódio, que é o sal de cozinha, ele tem que ser realmente bem controlado para que a gente não eleve a pressão desse indivíduo, que provavelmente ele já faz um controle com medicamentos. Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado. E a questão das crianças, realmente, devido a essa popularização dos fast foods, alimentação muito rápida, alimentos industrializados, doces, sorvetes, e o bombardeio na televisão que a gente vê desses alimentos a todo instante, principalmente apelando para nossas crianças, a gente tem que ter esse cuidado muito grande. E normalmente, quando a gente faz o atendimento com uma criança, a gente também chama os pais para que a gente tenha justamente essa conversa com eles, para que eles incentivem essa criança a ter um hábito alimentar saudável. Porque no Brasil, cerca de 40% das nossas crianças já estão desenvolvendo um sobrepeso ali desde as primeiras séries da escola. Que grave isso, né, gente? Imagina aí, a criança, ela ainda não tem uma maturidade para saber como se alimentar, para saber como agir, qual alimento é ideal. Muitas vezes, até nós adultos, a gente não tem o conhecimento aprofundado de que tipo de alimento deve ingerir, que tipo de alimento deve evitar, mas assim, é de consenso, é regra geral, que a gente sabe que os doces, os refrigerantes, os produtos industrializados com muito corante, todos nós sabemos que faz mal, né? Um bifinho frito é muito gostoso, a milanesa é maravilhoso, mas a fritura todos os dias a gente sabe que não é bacana para o organismo, né? Exatamente. Por isso que o nutricionista ele vai gerenciar isso no seu cardápio para o seu dia a dia. Então ele vai analisar como é a sua rotina, quais são suas preferências alimentares, se você tem ou não alguma patologia, alguma necessidade especial, para que ele possa gerenciar todas essas micro e macronutrientes no seu dia, para que você fique, ao mesmo tempo que você ingira aquilo que você tem vontade. Cabe o refrigerante? Cabe. Cabe ali uma fritura? Cabe. Mas é claro, a gente tem que pensar sempre no total diário que você vai estar ingerindo desses alimentos. Então, às vezes, a pessoa tem até um receio de ir para uma consulta com o nutricionista, porque ele pensa que o nutricionista vai privar ele de certo alimento que ele tem muita vontade. Então, isso não é bem verdade. A gente vai, claro, aconselhar ele do que é melhor, quais são as melhores opções dentro da rotina dele, e vai encaixar aquilo que ele gosta, mas numa quantidade que para ele seja perfeitamente aceitável. E isso em qualquer tipo de patologia, tanto diabetes como hipertensão, obesidade. Temos também a desnutrição, que não foi falado aqui, mas também é um caso muito grave. Sabemos que o Brasil tem aí carências, tem famílias muito pobres, então a gente também precisa dar atenção para essas crianças e até mesmo adultos que às vezes não têm acesso ao alimento, para que eles possam conseguir suprir todas as necessidades diárias que eles tenham em relação à alimentação. Muito bem, bem lembrado, né? Temos aí os opostos, né? Tanto a questão da obesidade quanto a questão da desnutrição. Mas a gente não pode associar também a desnutrição somente àquele corpo extremamente magro. Existem casos de pessoas que estão com o peso considerado normal através do IMC ou até acima do peso, mas que estão desnutridos de alguma forma, faltando alguma vitamina, alguma proteína, alguma substância necessária para o corpo. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso também, Lugero? Exatamente. Não é porque a pessoa está obesa é que ela tem sobra de todos esses nutrientes ou micronutrientes que são necessários para o seu dia a dia. Da mesma forma com as pessoas que sofrem com desnutrição. Um exemplo, por exemplo, é o próprio obeso. Ele se alimenta muito dos macronutrientes, que é aquilo que eu já havia dito, ou seja, ele ingere demais proteínas, que lembrando que proteínas são tudo que vem de origem animal. Então seria ovos, carne bovina,
carne suína, carne de peixe, que seria uma carne branca. Então, todas essas fontes animais, elas fornecem ao nosso corpo proteínas. Nisso também estão inclusos o leite, o queijo, que são derivados, e os micronutrientes e os carboidratos, perdão, seriam aquilo que leva farinha de trigo, o próprio açúcar contém carboidrato, então seria massas, pães e bolos. Desse tipo de alimento a gente consegue retirar o carboidrato, até mesmo das frutas que contém muito carboidrato, contém açúcar também. No caso, o açúcar das frutas se chama frutose, que seria uma molécula um pouquinho menor. E no caso das gorduras, nós também vamos conseguir tirar elas de chocolate, da própria carne. Por isso a gente fala muito que a gente deve consumir mais carne branca, que seriam carne de aves, de peixes, porque são carnes que têm um baixo teor de gordura. Quando a gente se alimenta com muita carne vermelha, o que acontece é que a gente vai estar ingerindo uma quantidade muito grande de colesterol. Então, se esse indivíduo tem níveis de colesterol, triglicerídeos, ou LDL, ou HDL, que também é muito falado, elevados, a gente tem que dar uma segurada nessas carnes vermelhas e optar talvez por carnes brancas, como peito de frango, um filé de tilápia, por exemplo, que são alimentos bem conhecidos que têm um teor reduzido de gorduras. E no caso de micronutrientes, como esse indivíduo ele ingere muito fast food, comidas realmente com uma densidade calórica muito elevada, batata frita, ele acaba excluindo muitas vezes da sua refeição frutas e alguns outros alimentos que podem estar fornecendo para ele micronutrientes. Então, por mais que ele esteja muito acima do peso, ele pode ter lá uma carência de vitamina A, uma carência de vitamina D, que vai refletir em alguns outros sintomas que ele pode estar apresentando, como, por exemplo, uma dor articular, por exemplo, pode ser sinal de uma carência vitamínica, visão turva, queda de cabelo, as unhas fracas. Então, tem muitas mulheres que vão no consultório e relatam esse tipo de sintoma. Então, o que a gente faz nesse caso é inserir uma suplementação de multivitamínico para ela, para que ela tenha realmente esse aporte necessário de vitaminas que, por algum motivo, ela não esteja ingerindo na sua alimentação. Olha só que bacana, né? Quanta informação a gente está tendo hoje aqui. Uma coisa que me chamou a atenção também, que você falou anteriormente, é a questão da quantidade, né? Tem a questão da qualidade da alimentação e a quantidade ingerida. Eu, particularmente, sou contra, já fiz muito, mas hoje sou contra a esses radicalismos nas dietas. Então, aí tem as dietas da moda. Tem a dieta que é só proteína, né? A dieta low carb, tem aquela dieta, já vi até a dieta da melancia, que a pessoa fica ali 2, 3 semanas só ingerindo melancia, só fruta, só verdura. O excesso de algum tipo de alimentação, a gente já sabe que isso faz mal. Mas a falta também, a deficiência, também pode ser muito prejudicial, né? Não é porque você está se alimentando só de frutas e verduras que você vai estar com uma alimentação saudável. O que você tem para nos dizer, Ludgero, com relação a essas dietas da moda, essas privações totais, tirar totalmente carboidrato, ingerir só proteína, ou só frutas, verduras? O que você teria alguma dica para passar para o pessoal que está em casa? Bom, realmente as dietas da moda é algo que os nutricionistas eles batem muito em cima e que a gente tenta evitar de todo jeito. Porque assim, vamos pegar aqui uma dieta da moda bem conhecida, por exemplo, que é a low carb. Então, o que seria a dieta low carb? É uma dieta reduzida em carboidratos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, busca na internet e vê uma low carb, o que ela vai associar? Ela vai associar o carboidrato ao arroz que ela está ingerindo, à batata, ao feijão, que também tem carboidrato. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir esse consumo de carboidratos, que também estão inclusos nas frutas. Então, por consequência, ela acaba retirando algumas frutas do seu cardápio e acaba dando preferência às gorduras e às proteínas, que seriam as carnes. Com certeza, uma dieta dessa vai gerar resultado para você, e por causa que o déficit que ele vai gerar calórico na sua rotina diária vai ser muito grande. Então, não tem como você não perder peso comendo ali, vamos dizer, uma base de 1.000 calorias por dia, que é mais ou menos o que essas dietas elas incluem quando o indivíduo faz elas sem o acompanhamento. Eu tenho um modo de trabalhar que eu penso que essas dietas elas servem como estratégias. Então, em um certo período que a pessoa se sente um pouco acima do peso e ela quer dar uma emagrecida um pouco mais rápida, então a gente pode inserir uma dieta cetogênica, podemos fazer um jejum intermitente, a low carb, o ciclo de carboidratos também, que agora está muito na moda, essa dieta. Mas a gente utiliza ela como estratégias. Então, a pessoa atingiu um platô, por exemplo, ela pesava 80 quilos, ela foi a 70. E ali ela estagnou. Então, para dar um choque no metabolismo dessa pessoa, para fazer os hormônios tireoidianos voltarem a atuar, o próprio hipotálamo ter realmente um choque, porque o nosso corpo ele funciona para ele mesmo. Então, ele atinge a homeostase, que seria o equilíbrio, então ele se acostuma com aquela condição e o indivíduo para de perder peso.
Então a gente entra com uma estratégia dessa, claro, de forma totalmente controlada, pelo período de 1 semana ou 2 semanas, para que esse metabolismo sofra um choque e volte a oxidar gorduras e gerar um emagrecimento. Claro que quando a pessoa pega esse tipo de dieta e joga na internet e faz por conta, ela acaba se privando de muitos micronutrientes, que são as vitaminas, minerais, ferro, zinco, cobre, vitamina C, D, E. Então, essa infinidade de vitaminas a pessoa está se privando. Claro, ela vai olhar o resultado, vai se pesar na balança e, opa, está dando resultado. Então, ela tem aquela motivação. Mas, para a saúde dela, isso acaba sendo muito maléfico, realmente. Então, a pessoa tem que ter esse acompanhamento para que a gente consiga suprir todas as carências dela e, ao mesmo tempo, gerar o benefício estético que essa pessoa deseja. Porque depois, essa pessoa vai conseguir perder o peso, com certeza, mas quando ela cessar essa dieta e começar a reintroduzir esses alimentos que normalmente ela consumia, vai haver o efeito rebote, que é o sanfona, que todo mundo conhece. Então, essa pessoa de 80 quilos, vamos dizer que ela perdeu 5, chegou a 75. Então, quando ela começa a introduzir os alimentos normalmente, essa pessoa vai chegar nos 80 e vai passar um pouquinho, vai para 85. Porque como o corte foi muito grande, o nosso organismo reconhece que ele está passando por uma fase de escassez de alimento. Então ele vai fazer o quê? Vai armazenar tudo aquilo que o indivíduo está comendo para que sirva de estoque para caso uma fase dessas novamente venha a chegar. Então é isso que a gente tenta controlar durante as consultas. Então quando o paciente chega com uma ideia dessa na cabeça, porque hoje com a internet, a maioria dos pacientes já chega pensando o que ele quer fazer. Então, às vezes, ele acha que ele sabe até mais do que nós, que estudamos muito para estar ali, né? Então, a gente sabe realmente o malefício que essa dieta vai trazer, embora ela também gere resultados, que creio que seja isso que mais motiva os pacientes a buscarem dietas da moda, porque realmente a curto prazo ela gera um certo resultado, mas a longo prazo ela vai trazer, com certeza, malefícios para esse indivíduo. Exatamente. Então, a gente sempre comenta, sempre tem algum caso aqui que cabe a questão do exemplo da internet. Você vai digitar no Google, você sempre vai achar uma página, um blog, uma página do Facebook, do Instagram, falando ali sobre alimentação, falando sobre as dietas que você deve seguir. Mas, assim, é uma dieta que funcionou até certo ponto ou não, independente de estar mantendo um indivíduo saudável, para uma pessoa, um indivíduo X, que não tem o mesmo peso que você, que não tem a mesma histórico genético que você, que não tem os mesmos níveis de colesterol, de triglicerídeos, de glicemia que você. Então, assim, um tratamento para dar certo, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser feito para a pessoa, para você. Muitas vezes a dieta que é passada para alguém da família, às vezes não vai se adequar exatamente para outra pessoa, porque os níveis sanguíneos são diferentes, os níveis de vitamina, né? É tudo diferente. Então, aquela importância que eu falo, que a gente sempre comenta de procurar um profissional especializado, de procurar alguém que realmente saiba o que está fazendo, alguém aí que possa te orientar, te ajudar, te dar as dicas certas, né? Então, nada substitui a procurar um profissional qualificado, um profissional especializado, como o Lugero falou, que estuda exatamente aquilo que está se propondo a fazer por você. Então, assim, na internet é mais fácil, sai mais barato? Com certeza, a curto prazo. Mas e a longo prazo? Os déficits nutricionais que você pode ter, as doenças que você pode acabar adquirindo por um excesso de tal alimento ou até pela privação, pela deficiência de outro alimento, né? Então, sempre se conscientizar e pensar aí que existem profissionais habilitados que você deve procurar. Durante a nossa entrevista, está passando aí no vídeo, então, o nome do Lugero sempre, o telefone de contato da clínica que ele atende, o 3622-3443. Se você tem alguma dúvida, se você quer cuidar melhor da sua saúde, seja por estética, para emagrecer, para combater a obesidade, ou os seus níveis de vitamina que você já viu no seu exame de sangue lá que estão deficientes, ou a questão da hipertensão arterial, diabetes, enfim, hipotireoidismo, hipertireoidismo, né? Que você pode estar auxiliando aí o tratamento dessas doenças através da alimentação adequada. Lugero, eu gostaria então de conversar com você mais um pouquinho sobre que você desse rapidamente para a gente umas dicas de quais alimentos nós deveríamos ingerir, se não diariamente, pelo menos aí algumas vezes na semana, alimentos que você considera importantes. Isso nós estamos falando assim no geral, sem contar alguma patologia específica, mas alimentos importantes na nossa alimentação diária.
Com certeza, Mari, muito bem pontuado por você a questão da individualidade biológica do indivíduo. Então a gente leva realmente isso muito em consideração. O que serve para um, com certeza, não vai servir para o outro, devido a várias alterações hormonais, questão sanguínea, o próprio colesterol, triglicerídeos, questões hormonais como T3 e T4, que são os hormônios da tireoide. Em relação à alimentação, a gente busca sempre adequar aquilo à rotina do paciente e, claro, aquilo que ele está mostrando para a gente em termos de sinais e sintomas. Então, por isso, se faz muito necessário esse acompanhamento. Claro que não é aquilo de dieta de gaveta, como o pessoal costuma falar, que é a mesma coisa para todos. Então, você realmente necessita de um plano que seja específico para você, levando em consideração o seu objetivo, o seu estado atual, como você quer se imagina no futuro. Então, para isso é muito importante a gente analisar você por completo. Então, isso que você pontuou acerca da individualidade é uma coisa realmente muito válida. Em relação a dicas que eu posso estar sugerindo para o pessoal de forma geral, seria o consumo aí de vegetais e saladas, né? Isso todo nutricionista pega muito no pé porque realmente são muito importantes. Ao mesmo tempo que elas geram uma saciedade muito grande no indivíduo, elas vão estar fornecendo ali micronutrientes em qualidade muito boa. E existe um termo que a gente usa na nutrição que se chama biodisponibilidade. Então, quando você apenas faz a suplementação com vitaminas em cápsulas, isso pode ser qualquer tipo de coisa, vitamina C, vitamina A, próprio minerais como ferro, zinco, a biodisponibilidade, ou seja, aquilo que ele vai entregar para o teu organismo é muito baixa. Então, quando a gente se alimenta por meio de saladas, ou brócolis, alface, enfim, temos uma variedade muito grande de vegetais, essa biodisponibilidade é muito maior, ou seja, o nosso corpo vai conseguir absorver, quebrar esse alimento e absorver os micronutrientes necessários com muito mais facilidade. Porque, claro, é um alimento ali que está in natura, que a gente fala, então o nosso corpo tem mais facilidade em obter esses nutrientes. Hoje a gente fala muito aí da carência de vitamina D, que como vem surgindo pesquisas, é um hormônio que atua nos ossos, formações de cartilagens, então ele é realmente muito importante, ele desempenha até mesmo um papel emocional. Então, na carência da vitamina D, a pessoa pode até sentir alguns sintomas depressivos. Então, é realmente uma vitamina, um hormônio muito importante. Então, a gente está sempre sugerindo que a pessoa consuma fontes de vitamina D, que seriam mais proteínas, ovos. O ovo é riquíssimo em vitamina D. Existe até uma polêmica em relação à gema do ovo ser muito rica em colesterol. Podem comer tranquilo, claro, sempre com moderação. A gente precisa de justamente o acompanhamento para saber o quanto você vai necessitar. Mas podem comer o ovo com a gema tranquilamente, que essa questão do colesterol, que é rico em gorduras, realmente ele é rico em gorduras. Mas não vai ser o ovo ali que vai trazer malefícios à sua saúde. Outro tipo de alimento que eu poderia aqui estar citando para vocês são alimentos fibrosos, como a aveia, ou alimentos integrais, como no caso do arroz. Optar por essas escolhas integrais devido ao fato de que o carboidrato integral ele leva um pouquinho mais de tempo para o nosso corpo quebrar ele e absorver. Diferente de um pão francês, por exemplo, que você se alimenta na hora e dá ali cerca de 30 minutinhos, 40 minutinhos, você já sente fome de novo, porque é um carboidrato muito fácil de digestão. Então, quando a gente se alimenta, ele passa pelo nosso trato gastrointestinal muito rápido e a gente não tem o efeito de estar saciado. Então, por que o nutricionista ele sempre recomenda ali o alimento integral? Justamente por isso, para que ele leve mais tempo no teu trânsito intestinal, para que você se sinta mais saciado ao longo do dia, vamos dizer assim. Ok, eu considero aí dicas muito importantes, valiosíssimas aí para nossa saúde, para nossa alimentação diária. Gostaria de agradecer a tua presença, Lodiero, foi bem bacana essa conversa, bem esclarecedora. Tenho certeza que nossos telespectadores, em alguma das patologias ou em algum dos temas que nós falamos aqui, alguém acabou se identificando ou identificando alguém. Então, nós deixamos mais uma vez aí o telefone de contato, 3622-3443, caso você queira agendar uma consulta, tirar suas dúvidas, fazer aí um cardápio personalizado, individualizado para você, para que você possa aí fazer a manutenção da sua saúde através de uma alimentação equilibrada e saudável. Obrigada, Lodiero, agradeço muito a tua presença, uma ótima noite para você e um excelente trabalho. Muito obrigado, gostaria de agradecer novamente a TV Humaitá, ao Padre Vinícius, a toda a equipe aqui de gravação e filmagem. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo também. Espero que essa entrevista aí tenha sanado ou pelo menos matado a curiosidade de alguns de vocês em relação à nutrição. Não foi mencionado durante a entrevista, mas eu gostaria de dizer também que a nutrição tem um papel fundamental, tanto na parte de crianças, jovens, adultos e adolescentes, mas também
para os esportistas, que é inclusive uma das minhas especializações, a nutrição esportiva. Então a gente tem que dar espaço para que o indivíduo, dentro do seu esporte, ele esteja ali otimizando a sua capacidade física. Então, se você busca ali um aumento da sua capacidade esportiva, seja ganho de massa magra ou resistência num treinamento, ela vai ser muito bem-vinda uma nutrição adequada e, claro, na manutenção da saúde, controle de patologias, as mais comuns, que são a hipertensão, o próprio diabetes. Então, eu agradeço o espaço novamente, Mari, e a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Amém. Nós vamos agora, quem sabe aí fica um tema para um próximo programa em nutrição esportiva. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já com você.